Bom, vamos dar início, então, à nossa aula primeira, né, de 2022, nosso primeiro Capacita SES de 2022. E aí, agora, hoje, aqui com um importante tema, né, processo de apuração e aplicação de penalidades, com a nossa convidada querida, especial aqui, Luana Becker, né, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre isso, com a experiência que ela tem adquirido nesse tema nesses anos, aqui na Secretaria de Saúde. E aí, antes eu vou me apresentar, para quem não me conhece ainda, Juliana Cal, eu sou diretora-geral de monitoramento e gestão estratégica e estou à frente desse programa de capacitação interna para os nossos servidores, não é, que serve para que a gente possa multiplicar conhecimento, especialmente naquelas temáticas que a gente lida no dia a dia, e às vezes os nossos próprios gestores ficam com dúvidas, com questões, não é, com questionamentos que a gente pode sanar se a gente está um pouquinho mais afiado na temática, não é? E aí, Luana se emprestou aqui para a gente, para dividir um pouquinho dessa experiência dela conosco. Então, Luana, ela é advogada, ela trabalha na CEAF, como advogada assessora direta do gabinete da CEAF, não é? Então, trabalha na GAI, né? Gerência de apoio a assuntos especiais, eu acho que é assim que diz, né, Luana? E Luana já foi presidente da comissão de PAP, não é? Já esteve à frente desse processo, conduzindo esse processo de PAP, e por isso ela vem adquirindo aí essa experiência, não apenas como advogada da CEAF, mas também à frente dessa presidência. Hoje existe uma outra comissão com a presidência instituída que fica no controle interno, não é? Na equipe lá de Elton, mas dada essa experiência, a trajetória dela aqui com a temática, ela se emprestou um pouquinho para a gente, mas o que não deixa de... A gente não deixa de poder receber também aqui as contribuições que a comissão, eu não sei se está presente, eu sei que Elton está aqui com a gente na sala, mas seria também bem interessante que a própria comissão pudesse estar também presente para contribuir, não é? Seja com as questões teóricas, seja na discussão prática no final, no que aparece, né? A gente está com a adesão baixa ainda na aula, acho que ainda como por ser o primeiro Capacita do ano, eu acho que as pessoas ainda não pegaram a rotina de novo de que nossas quintas à tarde são de capacitação, mas lembrando a todos que essa aula fica gravada e o material ele fica disponibilizado não só no site do Telesaúde, onde vocês entraram, mas também no site da DGMOG. E aí eu vou colocar aqui para vocês o site, então quando vocês entram lá em nossos serviços, tem a aba de capacitações. Então essa aula de Luana, ela vai ficar disponível lá também, no site, tá certo? Então eu vou passar a palavra para a Luana, agradecendo agora antecipadamente ao seu aceite em estar aqui com a gente, transmitindo o seu conhecimento, agradecer o apoio da DGMOG, agradecer a participação de quem já entrou aqui e quer compartilhar um pouquinho com a gente dessa experiência, a presença do secretário executivo Caio Mulatinho, agradecer aqui a presença e o prestígio na aula de Luana. Então vamos lá, Luana, você está com a palavra. Muito boa tarde, pessoal. Boa tarde, Ju. Boa tarde a todos que estão presentes, né? Como o Ju disse, a aula vai ficar gravada, né? Então, assim, quem estiver presente, que for ser um multiplicador da aula e quiser também avisar os amigos, aos colegas de trabalho, certo? E, assim, gente, para mim é um prazer estar aqui. Esse projeto é um projeto que eu estimo muito, certo? Desde o início, desde os primórdios da secretaria, que a gente vem falando sobre um programa de capacitação, e Ju, junto com a equipe dela, junto com o secretário de saúde, junto com o secretário executivo, doutor Caio, conseguiram colocar isso daí em prática. E, assim, o que vocês conseguirem passar à frente, né, principalmente porque hoje realmente não está com adesão tão grande, até porque a gente sabe que, infelizmente, muita gente está com Covid aqui na secretaria, muita gente está de repouso em casa, infelizmente, são tempos complicados. Mas, assim, o que vocês puderem multiplicar, a gente agradece muito. Esse daí é o escopo desse programa de capacitação. Bora lá.
Gente, eu quis começar essa apresentação com uma reflexão, certo? É sempre importante, além do conteúdo, a gente adquirir algo pessoal também de cada experiência. Toda iniciativa nasce de uma grande ideia, e as grandes ideias são geralmente impulsionadas pela necessidade coletiva. Então, assim, essa iniciativa do Capacita 6, como eu disse antes, ela nasceu de uma necessidade que a gente vinha observando dos gestores, fiscais, enfim, de todos os servidores, inclusive colaboradores, não só servidores, mas os colaboradores terceirizados, técnicos, enfim. Às vezes, eu sei que muita gente aqui tem ensino superior em áreas técnicas, são médicos, enfermeiros, farmacêuticos, e assim, sentem muitas vezes uma carência de informação técnica na área de administração pública. Então, para a gente é muito importante passar esse conhecimento à frente para a gente otimizar a prestação de serviço ao público, né? Ao usuário da rede estadual de saúde, que é o nosso principal objetivo. Então, assim, de novo, parabenizo a iniciativa e espero que a gente possa estar aí multiplicando conhecimento sempre. Bom, a aula, gente, eu vou abordar em 7 tópicos, tá? Para vocês saberem mais ou menos em que ponto tá a aula, a partir dos slides que eu for passando, também para vocês se guiarem, não ficarem muito perdidos, até para quem for chegando também, né? E não se preocupe que, como o Ju falou, né, esse material vai ficar disponível na biblioteca virtual e também eu disponibilizei na biblioteca virtual, pedi ao pessoal da Telesaúde que deixasse o caderno da SAD, de orientação do tema, certo? E pedi também que deixasse o caderno da própria Secretaria de Saúde, que foi feito também com parceria de vários colaboradores aqui da Secretaria, da DGMOG, que é o setor de Juliana Cal, certo? E assim, precisando consultar, não se perturbem, não precisa copiar nada agora, vocês vão poder consultar esse material depois no site. Então, eu dividi aqui, voltando aqui aos tópicos, certo? Eu dividi primeiro, inicialmente, numa conceituação básica, depois, a relevância do tema para os gestores da coisa pública, né, gente? Porque, como a gente colocou lá no resumo do curso, ele vai estar voltado principalmente para o auxílio aos gestores e fiscais de contrato, certo? Porque são geralmente as pessoas que mais precisam ter iniciativa nesses processos de apuração e aplicação de penalidades. Sem falar também das comissões, né, de apuração e aplicação de penalidades, no caso da SES é uma comissão permanente, né? Então, assim, esse tema é de principal relevância para quem gere a coisa pública, quem gere contrato, quem fiscaliza, certo? Vamos ter também aqui, no ponto 3, os primeiros passos para a instauração do processo. No ponto 4, a gente tem aqui a nossa bíblia do PAP, que é o decreto 42191 de 2015, é um decreto estadual, tá? Nós vamos ter também o fluxo desses processos de apuração e aplicação de penalidades aqui na Secretaria Estadual de Saúde, certo? Dúvidas frequentes dos gestores e fiscais de contratos e, por fim, no ponto 7, a gente vai ter algumas orientações principais da Procuradoria-Geral do Estado. E só para informar vocês, pessoal, para vocês não ficarem perdidos durante os tópicos, eu sugiro que, quando vocês tiverem alguma dúvida, vocês aguardem até a finalização daquele tópico, por exemplo, e tem um de conceituação, e tem 2, e façam as perguntas. Eu vou abrir um tempinho para que vocês façam os questionamentos, certo? Para eu não ter que estar o tempo todo visualizando o chat. E também fica mais organizado, fica mais fácil de eu responder as perguntas de vocês. E tem um bônus. Avisem aos amigos de vocês que, no final da aula, eu vou fazer uma pergunta, certo? Sobre algum desses temas aqui que a gente vai discorrer. E quem acertar vai ganhar uma caixa de chocolate da Cacau Show, certo? De bombons finos, não é pouca coisa, não. E assim, quem não for daqui da SES, a gente dá um jeito de entregar. Viu? Nem se preocupem. Porque a gente tem os motoristas daqui sempre indo para os hospitais resolver coisa, a gente pede para eles entregarem também. Então, fiquem atentos aí, para ganharem essa caixinha no final, tá? Não vai ser nenhum bicho de 7 cabeças a pergunta, vai ser alguma coisa simples que está dentro da aula que a gente vai dar, tá joia? Vamos lá. Conceituação e introdução à temática, pessoal. Bom, como vocês bem sabem, a aula de hoje é sobre os nossos amiguinhos processos de apuração e aplicação de penalidades, né? Às vezes a gente escuta penalidade e já fica um pouquinho assustado. O nomezinho curto que a gente vai usar, já que o nome é muito grande do procedimento, vai ser PAP, nosso nome carinhoso. Ó, é o seguinte, pessoal, vamos ler aqui. Eu tentei fazer de forma resumida, certo? O conceito para a gente poder discorrer depois.
O processo de apuração e aplicação de penalidades é, resumidamente, um processo administrativo instaurado por autoridade competente da administração pública quando constatadas irregularidades praticadas por empresas licitantes ou por aquelas já contratadas para realizar fornecimentos e prestar serviços ao Estado. Tudo em obediência à lei, né, e às disposições obrigacionais dos instrumentos de edital e de contrato. Gente, é importante a gente deixar caracterizado aqui que o PAAP, quando a gente fala de processo de apuração e aplicação de penalidades, ele é especificamente em face das empresas, tá certo? Sejam ainda licitantes em fase de licitação, elas também podem ser penalizadas por infrações nessas fases, e também no caso das empresas já contratadas, certo? Que nesse caso é onde tem mais incidência de irregularidades praticadas, que é quando já tem um contrato assinado entre a empresa e a administração pública, e elas descumprem algumas cláusulas contratuais no decorrer dessa contratação, tá joia? Então, assim, a gente precisa ter essa noção em mente de que, para a administração pública, a gente não pode deixar de apurar, deixar de startar esses processos de apuração e aplicação de penalidades, porque eles geram, muitas vezes, prejuízos tanto ao interesse público quanto danos ao erário, certo? Muitas vezes também. Então, assim, é dever do gestor, é dever do fiscal do contrato ou do membro ou pregoeiro da comissão de licitação, quando forem infrações praticadas durante a licitação, instaurar, né, instruir esses processos inicialmente, instaurar e remeter à comissão para justamente evitar esses prejuízos futuros à administração pública. Certo. Dentro do direito administrativo, gente, a gente deve ter em mente que os atos das autoridades devem ser devidamente motivados sempre, tá certo? Pautados no interesse público, como eu já comentei antes, e nos princípios constitucionais que estão esculpidos no artigo 37 da Constituição Federal. Mas, Lu, quais são esses princípios que estão no artigo 37, certo? São os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses são os princípios. Nós temos muitos princípios jurídicos, né? Mas dentro da administração pública, esses são princípios assim taxativos que todo gestor da coisa pública, servidor ou qualquer pessoa que atue dentro da gestão da coisa pública, ainda que não seja servidor, pode ser colaborador terceirizado, tem que seguir, pautar todos os seus atos e motivá-los tendo por base o interesse público e os princípios administrativos, certo? E, claro, todas as demais disposições legais. Lembrando que ninguém pode se eximir de conhecer a lei, viu? Todo mundo que está dentro da administração pública, inclusive civis, também não podem se eximir do conhecimento da lei. Enfim, quando a legislação assim dispuser, esses atos deverão ser, além de motivados, viu, gente, precedidos de um processo administrativo próprio. Como é o caso, por exemplo, dos processos administrativos disciplinares, os PADs, certo? Que são até mais conhecidos aqui dentro da administração, porque são os processos que vão disciplinar a questão dos servidores que cometem infrações, enfim. E nós temos também os processos de apuração e aplicação de penalidades, que são os PAPs, o tema da nossa aula de hoje. Então, sempre que a lei dispuser, além da motivação do ato administrativo, a autoridade pública ela tem também que ter um processo previamente instaurado administrativo para poder, ao final, praticar o seu ato decisório, certo? Vamos frisar aqui que quando a gente trata de medida punitiva, sancionadora, adotadas pelo poder público, a legislação da gente é taxativa no sentido de a gente ter que conceder o direito de contraditório e de ampla defesa o imputado, certo, gente? Esse é um dos principais escopos do processo. Na verdade, eu diria que é o principal motivo do processo de apuração e aplicação de penalidades existir, porque a gente não pode deixar de garantir à parte o direito dela de se defender. Aqui na secretaria, assim, pela minha experiência, eu já vi casos há vários anos atrás, né? Já estou aqui há 5 anos, antes da gente instituir um processo, um fluxo para esses PAPs, tinha gestor que via o descumprimento da obrigação de um determinado contrato e ele já imputava à empresa alguma penalização que estava também lá no edital, no contrato, e já descontava na nota fiscal de pagamento da empresa um percentual da multa. Gente, isso não pode, certo? Isso é vedado. Você tem que ter o processo prévio
para poder, ao final, você sancionar. E durante todo o processo, você garantiu contraditório e ampla defesa. E eu digo mais, quanto mais a gente concedeu contraditório e ampla defesa, melhor. Nunca é demais, porque a qualquer momento a empresa pode suscitar que determinado ato eu não tive oportunidade de me pronunciar sobre ele. Então, além daquelas fases em que a lei obriga que existe contraditório e ampla defesa, se houver algum ato praticado no processo, é importante também que a parte imputada, a parte que está sendo sancionada, ela tenha conhecimento, tá joia? Atenção, tem alguns... Estava vendo aqui que Camila Farinha comentou, o famoso LIMP, artigo 37 da CF, isso mesmo. Isso daí é o método mnemônico, né? A gente pega e cria uma palavrinha engraçada e cada letra da palavra é um dos preceitos, né? LIMP significa legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Bom, voltando aqui aos slides, eu coloquei aqui alguns pontos para a gente tomar nota, tá certo, gente? O processo punitivo sancionador, no caso o PAP, é uma medida para apuração de fatos, bem como educadora, tá certo, gente? É a mesma coisa, não sei se vocês já ouviram falar que, em tese, o nosso Código Penal aqui no Brasil, ele era para ter, principalmente, uma motivação ressocializadora, educadora, para poder reinserir os presos na sociedade. Aqui a gente não está falando de preso porque é processo administrativo e a gente também não vai prender uma empresa, né? Mas, enfim, a gente tem que prestar atenção que o processo, o escopo final dele, não é a gente punir a empresa, a gente falar, olha, empresa, bem feito, você vai ser sancionada, você vai ser multada, você vai ser impedida de contratar com a administração. Não. O principal escopo do PAP é educar, para que as empresas saibam que se elas cometerem infrações, se elas prejudicarem a população, se elas prejudicarem o serviço da administração pública, elas não vão ficar impunes, né, após, claro, o devido processo legal, o processo administrativo. Bom, outro ponto importante, certo, é o princípio da independência entre as instâncias, gente, porque muita gente já veio me questionar, Luana, mas assim, só cabe processo administrativo dessa infração que a empresa cometeu? Nem sempre, gente. Muitas vezes cabe processo civil, cabe processo penal, certo? E isso daí vai ser verificado pela PGE dentro das instâncias competentes. Só que é bom deixar aqui avisado que esses processos podem correr de forma independente, ainda que sejam sobre o mesmo fato. Ou seja, um não depende do outro para existir. Você pode estar com um processo de penalização de uma determinada empresa que administrativamente e, ao mesmo tempo, está correndo um processo civil contra ela ou então um processo penal discutindo a matéria. Tem casos, às vezes, que a gente abre... Casos não, vários casos, que a gente abre um processo administrativo contra a empresa e ela abre um processo civil contra a administração pública, né? Um mandado de segurança, enfim. E eles correm em paralelo. E assim, apesar deles serem independentes, certo? Cada instância, seja o executivo, o judiciário, cada um vai exercer a sua função dentro do seu processo respectivo, só que a gente tem uma exceção, tá certo, gente? No caso da esfera penal, uma condenação ou absolvição, certo? Ou mesmo, no caso da inexistência do fato reconhecido pela esfera penal, ela vai excluir também a culpabilidade nos outros processos, né? Ou então gerar a necessidade de punição. Então, assim, se a gente tem, meu processo administrativo está correndo, se eu tenho uma condenação penal sobre o mesmo fato, ou então eu tenho uma absolvição, eu vou ter que observar isso dentro do meu processo administrativo, tá certo? Por exemplo, digamos que uma empresa praticou um ilícito, que é um processo administrativo correndo contra ela, né? E digamos que ela está sendo processada penalmente, também, exemplo, por crime ambiental, que no direito pátrio as empresas elas podem ser processadas, pessoa jurídica pode ser processada por crime ambiental, que, por exemplo, ela tenha cometido na prestação de um serviço de obra que ela estava fazendo para a administração pública. Se ela for condenada na esfera penal, eu vou ter que levar isso em consideração no meu processo. Da mesma forma, se ela for absolvida, tá certo? Se o juiz penal constatar que inexiste aquele fato ou não é de autoria da empresa e excluir a culpabilidade dela, a gente vai ter também considerar isso no nosso processo. Vamos lá. Legislação mais relevante para a matéria. A gente tem, como eu disse antes, a nossa Bíblia do PAP, que é o Decreto Estadual número 42191/2015, né? Ele não é tão antigo.
que versa justamente sobre as regras procedimentais do PAP, gente. É ele que vai dizer passo a passo e todas as regrinhas inerentes ao processo de apuração e aplicação de penalidades. E não podia ser diferente, tá certo, gente? Porque dentro do direito administrativo, diferentemente do direito civil, a gente só pode fazer aquilo que a lei autoriza, né? O cidadão comum, dentro do direito individual dele, ele pode fazer tudo aquilo que a lei não veda, que a lei não proíbe, mas no caso do direito administrativo, não. O servidor público, o administrador da coisa pública, ele tem que seguir os ditames legais, tá certo? Ele não pode, da forma que ele quiser, instaurar, abrir um processo e a revelia da lei, né? Vamos lá. Outra importante é também nossa muito batida, Lei 8666 de 93, né, que é a nossa lei de licitações, alterada pela 14133 de 1º de abril de 2021. Inclusive, quando a 14133, que alterou a lei de licitações, foi publicada no passado, no dia 1º de abril, todos os juristas estavam dizendo, olha, mentira, é 1º de abril que essa lei não foi publicada, não. Enfim, foi mesmo, foi publicada, inclusive o doutor Renato, né, que é procurador da Procuradoria-Geral do Estado, ele deu, dentro do Capacita SES, há algum tempo atrás, uma aula falando sobre a nova lei de licitações. Acredito que já esteja disponível dentro do site do Capacita SES para vocês poderem ver a aula. Eu recomendo muito, viu, porque é muita coisa mudando depois de muito tempo. Essa lei nasceu lá em 93, a de licitações, no ano que eu nasci, e só agora, depois de 28 anos, é que ela foi ser alterada. Então, assim, quem estava confortável dentro do direito administrativo, dentro da matéria de licitações, pode tirar o bumbum da cadeira e estudar, que a lei é real, ela está batendo aí na porta e a gente tem um período aí de 2 anos para se adequar a ela, tá certo? Lei Estadual número 11781 de 2000, que é o regramento geral dos processos administrativos estaduais, tá certo, gente? O decreto estadual do PAP, que é o 42191, ele vai ter esse regramento específico referente aos processos de apuração e aplicação de penalidades a licitantes. Mas tudo aquilo que ele for omisso, essa lei estadual de processos administrativos gerais pode ser consultada para auxiliar o gestor na fundamentação de seus processos, na tramitação de seus processos. Mago. Bom, gente, finalizamos aí um tópico. Alguém tem algum questionamento, alguma dúvida que queira levantar antes de eu adentrar aqui no próximo tópico? Bom, vou passar então. Gente, retornando aqui. Esse segundo tópico é sobre a relevância do tema para os gestores da coisa pública, né? Como a gente comentou antes, esse tema, o processo de apuração e aplicação de penalidades, ele é de extrema relevância, principalmente para os gestores fiscais do contrato, pregoeiros, membros de comissão, enfim, todo mundo que acompanha execuções contratuais ou acompanha a atividade de empresas licitantes, né? Então, assim, o primeiro ponto de relevância é a obrigação legal de proteção ao interesse público, certo, gente? A gente sabe que todo servidor, né, em qualquer ato que ele for praticar, pelo princípio da motivação dos atos públicos, ele tem que observar a proteção do interesse público. Se a partir do momento que você começa a advogar pelos seus interesses privados dentro da administração pública, né, se você é um servidor público, você está cometendo ato ilícito e você deixar de observar também se as empresas estão desrespeitando o interesse público, também pode gerar uma responsabilização do gestor, tá certo? Porque além da gente não poder praticar atos que que diferem, vão de contramão ao interesse público, a gente não pode deixar que essas empresas que estão contratando com a administração cometam algum prejuízo também à população e ao interesse da coletividade. Segundo ponto de relevância desse tema para os gestores, certo? A imposição de resguardo ao erário. Então, assim, a gente sabe que o erário, né, são os cofres públicos, é o dinheiro público, eles estão também intimamente ligados ao interesse público, né? As pessoas pagam impostos, as pessoas querem ver um retorno
daquilo que elas estão aplicando, que elas estão investindo na coisa pública. Então, em tudo aquilo que a gente faz, todos os atos que a gente pratica, a gente tem que ver se não está causando um prejuízo pecuniário também aos cofres públicos. Né? E tem 3. Essa é muito importante. Eu acho que muita gente que está aqui nessa sala está por conta desse ponto 3 aqui, viu? Afastar a responsabilização de servidores pelos órgãos de controle. Gente, aqui no meu setor, alguns aqui que estão presentes sabem, mas para quem não sabe, a gente também lida com a questão da defesa frente aos órgãos de controle. Vou citar aqui só alguns para vocês. Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União, Controladoria Geral do Estado, Controladoria Geral da União, Ministério Público do Estado, Ministério Público da União, Defensoria Pública, tem também as decisões judiciais, né, que muitas vezes são contra a Fazenda ou contra o gestor, né? Enfim, a gente tem aí um monte de órgão de fiscalização de controle e a justiça na cola da gente. Então, assim, não abrir ou não proceder a todas as medidas administrativas de apuração e aplicação de penalidades às empresas transgressoras, seja nas licitações ou já na fase de contratação, de ata de registro de preço também, a gente estaria aí recaindo numa negligência administrativa, a gente estaria deixando de exercer o nosso dever, tá certo? Então, assim, muito gestor, muito fiscal de contrato me procura, mas Luana, se eu abrir eu não sei como é que funciona, se eu abrir esse processo eu vou fazer besteira, eu posso cometer algum ato errado. Gente, pior do que você cometer algum erro, algum equívoco, certo? Isso é humano, é justificável, tirando os casos de erro grosseiro, mas assim, são melhores do que a omissão. Porque, vamos lá, se chega aqui uma imputação, um relatório de auditoria, um inquérito civil do Ministério Público, e assim, o gestor fiscal foi omisso naquela fiscalização, até a defesa fica complicada. Porque, assim, como é que você vai provar para o tribunal que você fez algo que você deveria, mas que, na verdade, você não fez, né? Com a nova lei de improbidade, vejam isso também, com a nova lei de improbidade, somente as infrações cometidas com dolo são passíveis de responsabilização ao servidor. Né? Eles excluíram a modalidade culposa. Ou seja, se chegar uma imputação para você, gestor, de que, assim, gestor, essa empresa não forneceu medicamento ao Estado, isso prejudicou o interesse público, um monte de gente morreu por falta desse medicamento no Estado. Que medida você tomou para apurar essas infrações da empresa e penalizar ela? Aí o gestor vai dizer assim, eita, eu não fiz nada. A sua missão já está aprovada, gente. Agora, pela nova lei de improbidade, se você abrir o processo, certo? Mas você cometeu talvez algum equívoco ali dentro, não tem problema. É só você comprovar que não houve má fé, não houve dolo na prática daquele ato, entendeu? E é muito mais fácil você seguir por essa linha de defesa. Porque, assim, como é que o Tribunal de Contas vai dizer que você agiu com má fé? Como é que ele vai provar que você tinha intenção de causar aquele dano, né? Já a omissão, não. Você não praticou o ato, você não tem como provar que você tomou as medidas necessárias e, infelizmente, a imputação é quase certa. Vamos lá. Item 4. Evitar a precarização e ineficácia das contratações públicas. Pois é, gente, quem é pregoeiro, quem é membro de comissão, quem é fiscal, quem é gestor de contrato, sabe que muitas vezes, né, a empresa entra numa licitação, a empresa assina uma ata de registro de preço, a empresa assina um contrato, não cumpre, e muitas vezes sabendo que ela já não vai cumprir. Né? E às vezes ela tem esse respaldo justamente de que ela não vai ser punida, né? Porque muitos órgãos, infelizmente, ainda não adotaram os fluxos para apuração e aplicação de penalidades a essas transgressoras. Então, assim, é muito importante a gente instaurar os processos de apuração e aplicação de penalidade, nós como gestores da coisa pública, porque dessa forma a gente está dizendo aos licitantes, às empresas, olhe, se você descumprir um contrato, se você cometer algum ato ilícito dentro da licitação, você não vai ficar impune, né? A gente tem uma comissão instituída aqui dentro da secretaria, ou seja, de qual órgão for, né? A gente tem um fluxo e a gente, de fato, pune essas empresas que são transgressoras. Vamos lá. A importância, gente, esse ponto aqui é fulcral, certo? A importância da gestão e fiscalização contratual.
Bom, a gente deve ter em mente, pessoal, que uma boa gestão, uma boa fiscalização de contrato evita, em muitos casos, a incidência de novos PAPs. Para tanto, o fiscalizador da contratação deve ter, primeiramente, domínio do contrato que fiscaliza. Gente, é o seguinte, muito gestor chega para mim e diz, mas Luana, eu tenho que decorar o meu contrato? Não, gente, calma. O que é que a gente sugere aqui? Que todo gestor fiscal de contrato, certo? Tenha uma via consigo depois da assinatura contratual e guarde ali, digitaliza, coloca na sua pastinha lá bonitinha no seu computador, para que vocês possam estar consultando esse contrato sempre que precisarem. E tenham pelo menos uma boa noção, uma gestão de todos os contratos que você está sendo fiscal ou gestor, e tenha noção do objeto daquele contrato, das cláusulas obrigacionais, do prazo de execução do objeto e das penalizações, certo, gente? Pelo menos uma boa noção sobre essas 3 cláusulas, porque assim, como é que você vai acompanhar a gestão de contrato se você não tem noção nem das obrigações que a empresa deve cumprir, os aspectos técnicos, seja o prazo que foi estabelecido para entregar o objeto ou prestar o serviço. Então, assim, tenham pelo menos essa noção, caso vocês sejam gestores contratuais, fiscais de contrato, né, dessas obrigações, porque elas vão fazer parte da sua rotina na fiscalização contratual. E, como foi dito no começo aqui do slide, uma boa fiscalização, uma boa gestão do contrato evita PAPs, né? Uma pessoa que tem domínio do contrato que ela está administrando, ela não vai abrir um PAP por qualquer coisa, ela vai saber o momento de notificar a empresa, né? Ela vai saber quais são as sanções aplicáveis, se aquela conduta da empresa ela é de fato punível, né? Enfim, então, busquem sempre conhecer o seu contrato, certo? E sempre tenham as suas ações guiadas por ponderação, razoabilidade e proporcionalidade, gente. Assim, os princípios administrativos são muitos, né? Como a gente já falou, a gente tem o LIMP ali na Constituição Federal, a gente também tem aqui diversos outros princípios que permeiam também o direito administrativo, mas, assim, ponderação, razoabilidade e proporcionalidade, eu resumo numa palavrinha, é o famoso bom senso, minha gente. O bom senso, porque, assim, a gente tem aqui, pelo menos dentro da secretaria, casos em que, vou dar um exemplo, eu tenho uma empresa que vai fornecer determinado medicamento, e aí a empresa tinha um prazo de 15 dias para fornecer, e ela me manda uma notificação dizendo assim, gestor do contrato, eu não vou conseguir te entregar no dia 15, mas o que aconteceu foi o seguinte, meu caminhão que estava transportando medicamento, caiu um meteoro em cima dele, está aqui foto, né, tá aqui a ocorrência que eu registrei na polícia, infelizmente, assim, né, caso fortuito, força maior, eu não vou poder te entregar no dia 15, mas olha, eu já mandei um outro caminhão, esse caminhão vai chegar na secretaria dia 17, certo? Tudo bem? Tudo certo? Aí o gestor, que não tem bom senso, vai pegar e vai olhar assim, né, eu vou ter que abrir um processo de apuração e aplicação de penalidades. Abre o processo. Aí, 2 dias depois, chega o medicamento na porta da secretaria e você está com um processo instaurado que vai ter que ir até o final, porque a PGE entende que processos de apuração e aplicação de penalidades, quando abertos, não podem ser arquivados a qualquer momento, não, tá? Só por decisão do secretário na fase decisória. Então, assim, vamos ter bom senso, vamos ponderar, porque o gestor fiscal do contrato, ele pode sim discernir qual vai ser a medida que vai ser mais vantajosa para o interesse público, mais vantajosa para a administração pública, tá joia? Alguém tem alguma dúvida sobre esse tópico? Vou prosseguir então, tá certo, gente? Se tiverem alguma dúvida aí dos tópicos anteriores também, eu vou passando aqui, mas podem falar. Bom, vamos lá, gente. Primeiros passos para a instauração do processo. Vamos lá. A gente já falou aqui da relevância dos processos de apuração e aplicação de penalidade, né? Já falamos o que eles são, para que eles se prestam, mas vamos agora para a parte mais procedimental, né, gente? Como é que a gente instaura na prática, né? Tudo é muito conceitual, tudo é muito bonito, mas como é que a gente coloca toda essa coisa bonita no papel? Como é que a gente consegue dar seguimento a esses processos no meu órgão? Vamos lá.
Primeira coisa de tudo, gente, são algumas perguntinhas que o gestor fiscal ou membro de comissão, autoridade competente tem que pensar antes de instaurar um processo. Vamos lá. Há dano ao interesse público ou ao erário? A empresa apresentou justificativa após notificada para o descumprimento ocorrido? Né? É aquele casinho do caminhão que o meteoro atingiu o caminhão. Né? Se a empresa conseguiu, de certa forma, justificar o atraso, né, por caso fortuito ou força maior, e assim, esse pequeno atraso não for gerar dano ao interesse público, por exemplo, ela disse que vai entregar com 2 dias de atraso, mas eu tenho um estoque aqui na farmácia para, sei lá, 3 meses de determinado medicamento, né? Ou então ela vai prestar um determinado serviço, uma obra de engenharia, mas 2 dias de atraso também não vai causar um prejuízo à administração, certo? E também é bom a gente se perguntar se a abertura do processo é a melhor medida administrativa para o caso. Aí a gente volta para os pontos anteriores. Temos que verificar a vantajosidade, a eficácia e a razoabilidade, tá, gente? Assim, antes de instaurar os processos de apuração e aplicação de penalidade, aqui na secretaria, a gente faz notificações prévias, tá certo? A gente notifica a empresa para saber junto a ela o que é que está acontecendo, para justamente a gente não abrir um processo de apuração e aplicação de penalidades e, sei lá, a empresa explodiu. O fornecedor dela não existe mais. O dono da empresa faleceu. Enfim, a gente tem que ver, o caminhão que estava transportando material bateu. Enfim, a gente tem que sempre tomar medidas de precaução, porque por mais que a gente tenha o dever de instaurar esses processos, certo? A gente também tem que ter o cuidado para a gente, nesses atos punitivos, não gerar um prejuízo maior aos cofres públicos, gente, porque processo custa tempo, custa dinheiro e custa juízo também, né? Aos gestores públicos. Então, assim, sempre verificar se o ato que a gente está tomando é o mais vantajoso, é o ato que vai estar resguardando o interesse público, é o ato que vai estar resguardando os cofres públicos. Vamos lá. Aqui a gente tem a checklist interna, certo? Essa aqui eu digo que é a checklist inicial. Ela não tem todos os documentos ou todos os atos que tem que constar no processo, mas aqui são as informações iniciais que um gestor fiscal do contrato precisa ter em mãos para startar um processo, tá certo, gente? Então, vamos lá. Esse item 1 aqui, vocês vão pensar, porque ele é o último item, na verdade, a ser verificado nessa checklist, que é a autorização da autoridade competente para instaurar o processo administrativo. Primeiro, o gestor e o fiscal do contrato, eles instruem o processo bem bonitinho, e depois é que eles remetem à autoridade competente para ela, lendo o que está ali, dizer, instaura ou não instaura o processo, né? A autoridade não pode simplesmente dizer se vai instaurar ou não o processo, ela não tem nenhuma base dentro daqueles fatos para saber se é coerente ou não essa abertura. Mas vamos lá, partindo para o item 2, então. A gente precisa ter o requerimento inicial, certo? Que é uma comunicação interna, que o gestor do contrato, o membro da comissão, enfim, a pessoa que verificou a ocorrência daquela irregularidade durante a licitação, durante a gestão do contrato, vai ter que juntar um ato inicial do processo para que ele possa ser deflagrado, tá? Vai ter que formular, pode ser em formato de nota técnica, pode ser um despacho, a forma independe, tá? Geralmente aqui o pessoal faz em forma de nota técnica, formulando nessa nota técnica o pedido de abertura do PAAP com a exposição dos fatos e de seus fundamentos, certo? A exposição dos fatos deverá ser a mais abrangente possível, indicando para a comissão tudo que for relevante levar ao processo de apuração, gente. Por quê? Às vezes, se o processo foi inicialmente mal instruído, a comissão que vai recepcionar esse processo após a autorização da autoridade competente para a instauração, ela não vai ter nem subsídios para fazer a nota de imputação, certo? Porque a comissão, quando ela recebe a nota técnica do ato irregular praticado, ela vai formalizar a nota de imputação e encaminhar à empresa. Aí imagina, chega lá na empresa dizendo, olha, empresa, você é feia, chata e você não cumpriu o contrato não, viu? Gente, não pode. O ideal é que isso venha narrando fato a fato,
quantas notificações você fez à empresa, juntar no processo a comprovação, o protocolo dessas notificações, o AR, o e-mail que foi encaminhado e recebido, a resposta da empresa, né, dizendo qual foi a obrigação do contrato que ela descumpriu, qual foi a cláusula lá, certo, gente? Tudo isso bem narrado, porque lembrem-se, de certa forma, vocês vão estar advogando em prol do interesse público, né? A gente tem que ter também, nessa nota técnica inicial, ou num despacho à parte, a informação do domicílio da empresa, também o e-mail, o telefone, tudo que o gestor fiscal do contrato tiverem de informação da empresa, coloca também no processo, que é para poder a comissão que vai conduzir, né, a Comissão Permanente de Apuração e Aplicação de Penalidades, que vai conduzir o processo, ela ter o subsídio para poder contactar, intimar a empresa, né, notificar, para garantir o contraditório e a ampla defesa dela, né, que são uma das grandes motivações da existência do PAP durante todo o procedimento de apuração, né? E aqui, esse item C, certo? Não se assustem, né? Solicita-se que o gestor fiscal do contrato, na sua nota técnica ou em algum despacho complementar, informe também qual seria a penalidade aplicável àquele caso. Né? Você vai simplesmente pegar aquele contratinho bonito que eu disse para você ter a cautela de guardar na sua gaveta, vai olhar a obrigação que foi descumprida e vai verificar as penalidades, né, que o contrato faz esse link, a lei faz esse link, quais seriam as penalidades cabíveis, gente? Por que aqui o gestor fiscal do contrato teriam que colocar isso nessa nota técnica? Porque, em tese, quem é que mais conhece daquele contrato? Né? O fiscal dele, né? Então, assim, é sempre bom que você deixe claro qual foi a obrigação descumprida e quais são as sanções imputáveis, até para embasar o seu pedido. Né? Você não vai abrir um PAP de um descumprimento de uma obrigação que não existe ou de uma penalização também que não existe. Né? Então, isso também é importante para fundamentar a nota técnica. Outro ponto importante para também constar inicialmente nos autos, que são as documentações, pronunciamento do jurídico. Veja, essa aqui é facultativo, tá? Eu li aqui, mas eu já vi que, assim, o gestor pode ou não ter recebido algum opinativo jurídico ou algum parecer da PGE sugerindo a abertura do PAP, tá? Eu já tive aqui essa experiência na secretaria, foi até com a empresa Intermed, que o processo foi iniciado por questão de um parecer da Procuradoria-Geral do Estado após a finalização de um processo judicial acerca da matéria. Tá? A PGE, no final do processo, disse, olha, mas instaura o processo de apuração e aplicação de penalidade também na esfera administrativa, certo? Porque a gente não vai conseguir o ressarcimento da empresa nisso daqui judicialmente. Então, assim, se houver algum parecer do jurídico que sugira a abertura do processo ou um boletim, um parecer da PGE que também sugira essa abertura, juntou também no processo, tá certo, gente? É como eu estava dizendo, nessa parte inicial, o gestor e o fiscal do contrato são os verdadeiros advogados da administração pública, né? Tudo que você tiver que possa ajudar a fundamentar o seu pedido de abertura do processo, joga no processo. Vamos lá. Notificação ou qualquer outro documento que possa auxiliar na análise é aquela história. Você tomou todas as medidas administrativas pertinentes antes da abertura do processo, você notificou a empresa, perfeito. Junta a notificação e junta as respostas da empresa, ou então comprovando que a empresa não respondeu dentro daquele prazo estabelecido, tá? É por isso que é importante, gente, sempre que você notificar uma empresa de um descumprimento, você colocar um prazo, porque senão a empresa vai dizer, olha, eu não respondi porque eu não tinha prazo, dá uma desperta, entendeu? Ou seja, botem sempre prazo nas suas notificações, porque aí se decorrer um tempo muito grande e ela não responder, você abre o processo. Enfim, cópia do contrato e seus termos aditivos também, tá, gente? Porque o contrato é que vai nortear todo o procedimento, todas as cláusulas obrigacionais estão ali, todas as cláusulas de penalização estão ali. Então, assim, a comissão não tem ciência de todos os contratos do Estado, o secretário executivo também não, o secretário estadual, que é uma pessoa muito ocupada, muito menos, assim, né? Então, instruam o processo com o contrato, os seus termos aditivos, certo? Nota de empenho também eu sugiro para comprovar que o contrato ele tem lastro, ele foi devidamente empenhado, juntem também. E existe o caso, é importante abrir um parêntese aqui, gente. Existem casos também em que o contrato é dispensado, tá joia?
atualmente, acho, salvo engano, acho que é o artigo 62, parágrafo único caput e parágrafo 4º, que falam sobre as possibilidades de não assinatura do contrato, né? Que é dispensa de contrato por baixo valor, ou quando a entrega é imediata integral. A nota de empenho ela pode fazer às vezes do contrato. Nesses casos em que não tiver contrato, que vocês solicitaram fornecimento através de nota de empenho, certo? Junta a nota de empenho e junta a nota técnica do jurídico que dispensou a formalização do contrato, tá joia? Ou então a justificativa do gestor que dispensou o contrato por opinativo dele mesmo, que eles têm essa facultatividade, mas eu sugiro que também, quando quiser formalizar um contrato, mesmo que recaia na hipótese de dispensa do instrumento, encaminhe também ao jurídico para você ficar mais respaldado. Isso. Estou só dando uma olhadinha aqui na... Pessoal, exatamente. Bernardo falou sobre a necessidade de informar se não houve contrato, né? A hipótese de dispensa do contrato é isso. Se não tem contrato para juntar no processo, bota a justificativa de por que aquele não existe, né? No caso, geralmente é a nota técnica do jurídico fundamenta a não existência do contrato. E assim, cópia das ordens de serviço ou de fornecimento e o comprovante, isso é importante também, o comprovante de que a empresa recebeu a nota de empenho ou a ordem de serviço para ela executar o serviço, tá? Porque é isso que caracteriza o início do prazo. Eu não sei se vocês já observaram, mas nas cláusulas contratuais de prazo de execução do objeto, no modelo padrão aqui da SES, sempre coloca-se assim, tantos dias após a emissão da nota de empenho, tantos dias, ou após a entrega da nota de empenho, tantos dias após a entrega da ordem de serviço ou da ordem de fornecimento. Então, é muito importante que vocês juntem esse comprovante para a gente saber se, de fato, começou a contar o prazo de execução do objeto, né? E se, por conta disso, a empresa está recaindo em atraso, né, ou está muito mais tempo do que isso sem fornecer o objeto. Sim. Bernardo está colocando aqui que é importante juntar a resposta às notificações. É isso. Se a empresa respondeu a sua notificação, junta tanto a notificação, o comprovante do envio da notificação e a resposta da empresa, né? Observação, gente. Esses documentos que a gente falou agora, como eu disse, é uma checklist inicial. Eu diria que é uma checklist própria para o gestor e para o fiscal do contrato, porque o gestor e o fiscal do contrato, quando constatar irregularidade, fizer as notificações e vir que não tem jeito, que vai ter que abrir o processo, esses documentos todos que a gente conversou agora são aqueles necessários para a gente instaurar inicialmente o processo, tá joia? E aí a gente volta para aquele item 1 da checklist, né? Voltando o slide, que é a autorização da autoridade competente. Depois que juntar todos esses documentos que estão nos itens 2 e 3, né, você vai, como gestor fiscal do contrato, vai remeter à autoridade competente, que é geralmente o diretor do seu hospital ou o secretário executivo da sua pasta, você vai remeter para que ele autorize a abertura do processo. E depois dessa autorização, o secretário vai remeter à comissão, para que a comissão publique a portaria de abertura do processo, tá, gente? Essas documentações da checklist, elas não são exaustivas, tá? Tanto a comissão de apuração quanto a autoridade competente podem solicitar novas diligências e novos documentos durante o processo, quando da análise dos autos, para o melhor conhecimento deles, o melhor convencimento também, né? Porque, assim, às vezes eles recebem a documentação, mas algum fato não está claro, ou então, muitas vezes, o processo já está andando há muito tempo, e aí pode ser que em algum momento a empresa tenha entregado o objeto, a empresa tenha iniciado a prestação de serviço, a empresa tenha corrigido a conduta irregular dela, e aí eles podem devolver aos gestores ou fiscais para terem informações atualizadas ou novas informações sobre esses documentos processuais, tá joia? Certo. Alguém tem alguma dúvida sobre essa parte dos procedimentos iniciais para abertura? Essa parte aí, geralmente o pessoal tem dúvida, tá, gente? Porque, de fato, é o chute inicial, é o kick, né, já diz em inglês, inicial, para começar o processo. E, geralmente, é a parte que o fiscal e o gestor do contrato mais atuam.
Ah, sim, sim. Carol está colocando aqui que uma vez que é solicitada a abertura do processo, ele não pode ser arquivado. Eu ia comentar isso lá na frente, tá certo, gente? Já tem uma orientação da PGE, a gente vai ler lá no final da aula um trechinho dela, mas, de fato, só quem tem competência para arquivar o processo é a autoridade decisora e se houver motivos para, digamos assim, a absolvição da parte, né? Se ela vê que os fatos não procedem, que a empresa comprovou que o gestor fiscal do contrato estava equivocado, que, na verdade, ela cumpriu as obrigações dela, aí a autoridade decisora pode arquivar o processo por insubsistência das alegações. Agora, digamos que assim, no decorrer do processo de apuração e aplicação de penalidades, a empresa cumpriu o objeto. A empresa disse assim, eita, arquiva aí o meu processo? Nananina, não. O processo vai andar naturalmente, seguir todas as fases, até a decisão do secretário da pasta ou do diretor que seja a autoridade competente daquele órgão respectivo. E aí sim, ele, depois de julgar, verificar todo o processo, ele vai dizer se procede ou não procede as alegações, se a empresa vai ser imputada ou se o processo vai ser arquivado, tá joia? Pronto, gente. Então eu vou seguir aqui o tópico, tá joia? Eu vi aqui que Carol e Bernardo estão fazendo algumas pontuações. Eu agradeço muito, pessoal, pela ajuda. Auxilia bastante e me ajuda a lembrar de alguns tópicos também. Pronto. A gente vai adentrar agora na nossa Bíblia dos PAAPs. O decreto 42191 de 2015, gente, que fala sobre todo o procedimento para apuração e aplicação de penalidades às licitantes e às contratadas, tá joia? Eu dividi, o decreto é um pouco extenso, tá, gente? Quem quiser, assim, é importante quem for trabalhar, principalmente com a abertura desses processos fiscais, gestores de contrato, pregoeiros, membros de comissão, leiam o decreto, tá, joia? Ele é um pouco extenso, mas nada exagerado, né? Existem lei muito maior por aí. Ainda mais que é da área do direito que eu diga, né? O pessoal tem mania de achar que a gente tem que saber o vademecum todinho decorado, mas não existe não, meu povo. A gente não decora nenhuma lei inteira, porque mais o vademecum. Então, assim, leitura é sempre boa. Deem uma lidinha no decreto quando puderem, né? Porque tem algumas minúcias ali que são interessantes, mas, assim, para a aula não ficar muito densa, muito pesada, eu compilei aqui as informações mais importantes, tá joia? Primeiro, das competências. Gente, quem é que tem competência para instaurar o PAP? Vamos lá. Quando a gente está em fase de licitação, o órgão responsável, a autoridade do órgão responsável pela licitação é que vai ter competência para instaurar o PAP, certo? Quando houver uma irregularidade na fase de ata de registro de preço, a autoridade, né, que vai ter competência para instaurar o processo, é aquele do órgão gerenciador da ata. Então, por exemplo, a gente vê que muitas vezes a gente faz adesões aqui, contratações, ou a gente é órgão participante de alguma ata da SAD. Então, se houve um ilícito lá na fase de formalização da ata, né, lá da SAD, a autoridade competente para instaurar o processo é da SAD, tá certo, gente? Não é do órgão contratante, não. Quando aí o decreto põe uma exceção, que eu acho até relevante aqui pontuar. Quando é que a gente vai, como contratante, atuar quando houver algum ilícito durante a fase de ata? A gente como gestor e fiscal de contrato, só vai instaurar esses processos dentro do nosso órgão quando, assinada já a ata de registro de preços, o fornecedor se negar a assinar o contrato. Então, é uma dúvida frequente também de alguns gestores que questionam, Luana, mas e se a parte se quer assinar o contrato? Como é que eu vou cobrar ela de uma obrigação de um contrato que não está assinado? Né? Nada disso. A lei de licitações, o decreto também colocam que se negar a assinar o contrato também é uma infração, também é uma transgressão, mas nesse caso específico, quem vai instaurar o processo não é o órgão gerenciador da ata, não. Já é o órgão em que, em tese, teria aquele gestor e aquele fiscal delimitado para a execução daquele contrato, tá joia?
enfim. E na gestão contratual, durante as fases contratuais já com contrato assinado, por óbvio que a autoridade competente vai ser a autoridade superior do órgão que está gerindo ou fiscalizando aquele contrato. Aqui na Secretaria Estadual de Saúde, quem instaura os processos são os secretários executivos da pasta, tá certo, gente? Então, por exemplo, a CEAF, que é a Secretaria Executiva de Administração Financeira que eu estou ligada, ela tem, por exemplo, a diretoria de infraestrutura, que cuida das obras de engenharia. Então, assim, todas as transgressões, os atos ilícitos cometidos pelas empresas prestadoras de serviço em obras de engenharia, quando houver, quem vai autorizar a abertura é o Dr. Caio, que é o secretário executivo da pasta, tá? Aqui na secretaria é assim, mas o secretário estadual de saúde, por exemplo, também poderia instaurar o processo, tá, joia? Antigamente era o secretário estadual que autorizava a abertura desses processos, mas assim, como ele é muito assoberbado, muito ocupado, a gente preferiu relegar, né, delegar essa atribuição para os secretários executivos, tá joia? Aí cada um autoriza, abre o processo de setores dentro da sua secretaria executiva. Aplicação de sanções, gente. Ou seja, decidir. Quem aplica sanção, ao final de tudo, é quem decide, né? A autoridade responsável por exarar aquela decisão ali que vai punir ou não a empresa. Vamos lá. Nos casos das penalidades de advertência e multa, o dirigente administrativo e financeiro do órgão, né, ou detentor de cargo análogo, é que vai poder fazer a decisão. Né? Então, assim, mas Luana, eu não tenho diretor financeiro administrativo, eu tenho gerente, serve. Eu não tenho gerente financeiro aqui, porque aqui não é uma unidade gestora e executora. Não, tudo bem. Vocês podem remeter, né, instruir todo o processo, e se o processo for pago aqui na secretaria, a gente vai abrir aqui na Secretaria Estadual de Saúde. Mas, assim, muitas das unidades que têm transgressões nos seus contratos são gestoras executoras, então elas têm diretor financeiro, tem o diretor-geral também da unidade, que faria às vezes de um secretário, né, dentro da unidade, enfim. Nas sanções de impedimento, suspensão e descredenciamento do CADFOR, só os secretários executivos e cargos análogos, como é, por exemplo, diretor de hospital, podem decidir imputando essas penalizações, tá certo, gente? Aqui, no caso da gente, para a gente não colocar uma autoridade para decidir quando for advertência e multa, né? Uma outra autoridade, até porque, assim, é a autoridade que, no final das contas, vai dizer qual é a penalização que vai ser, por fim, aplicada. Então, como é que a gente vai deduzir, antes da penalização, qual é a autoridade competente para aplicar aquela penalização se ela ainda não foi sancionada? Tá entendendo? Então, assim, o decreto é um pouco infeliz nessa parte, mas a gente tentou ajustar, colocando que aqui quem decide é o secretário executivo em primeira instância, tá certo? Porque, assim, o secretário executivo tem competência para aplicar todas essas possibilidades aqui de penalização, advertência, multa, impedimento, suspensão, descredenciamento do CADFOR. A única penalização que um secretário executivo não pode aplicar é de declaração de inidoneidade, tá, gente? Nesse caso, só o secretário estadual da pasta pode aplicar. O secretário estadual de saúde, o secretário de administração, o secretário de educação, enfim, só eles podem aplicar. Mas, assim, quanto a isso, está em desuso, tá? A declaração de inidoneidade é uma sanção que está em desuso. A gente mesmo aqui nunca aplicou na Secretaria Estadual de Saúde. A gente utiliza mais impedimento, suspensão de contratar com a administração e descredenciamento do CADFOR. Lembrando sempre, gente, quem pode o mais, pode o menos, tá? Então, assim, se quem tem competência para aplicar advertência e multa é um diretor, um secretário executivo, sempre o secretário estadual de saúde vai poder adotar aquelas sanções também, tá joia? Vamos lá. Dentro do decreto, outro ponto importante também, e dentro da lei de licitações, é a gente adentrar nas penalizações existentes, tá, gente? O artigo 87 da lei 8666 e o artigo 4º a 17 do decreto 42191 versam sobre essas penalizações. Tem só uma pequena diferença, tá?
Mas, assim, a princípio, a 8666, ela dispõe sobre 4 penalizações, que são advertência, multa, suspensão temporária para licitar e contratar com a administração, ou impedimento para contratar com a administração e licitar, de até 2 anos, tá? A penalização máxima, nesse caso, é até 2 anos, e a declaração de inidoneidade, que é mínimo de 2 anos. E a atual lei 8666, ela não dispõe o prazo máximo, tá? Até porque na declaração de inidoneidade, a empresa, depois de finalizados esses 2 anos, ela vai poder protocolar um pedido para que se retire a declaração de inidoneidade dela, né? Então, assim, se passou os 2 anos, a empresa ficou silente, ela vai passar o resto da existência dela como declarada como inidônea pela administração pública para contratar com órgãos do Estado. Enfim, vamos lá. Penalização de advertência, ela é a mais branda de todas, tá, gente? Por exemplo, você aplica uma penalização de advertência para um caso de atraso justificado. A empresa atrasou alguns dias lá, causou um pequeno dano ao interesse público, mas assim, ela entregou, ela justificou, ela não tem precedente, nunca foi penalizada pela administração, aplica-se uma advertência. Sempre se pautando pelo contrato, tá, gente? Sempre pautando pelo contrato e pela legislação, guardadas as devidas proporções dessas aplicações de penalidade. Multa. A multa, a gente atualmente, com a 14133, a 14133 deixou isso bem claro, tá? A 8666 era omissa, mas com a 14133, que é a nova lei de licitações, a penalização de multa mínima é de 0,5%, certo? E o máximo é de 30% do valor da contratação. Então, a gente não pode passar esse teto de 30% com base na 14133, que, por sinal, ainda não está sendo aplicada na Secretaria de Saúde, tá? Então, assim, a gente aplica o percentual máximo disposto em contrato. Geralmente, aqui, de regra, a gente aplica mais entre 5% e 10% de multa. E nunca passa 30%, que no modelo de contrato da SAD, o máximo é 30%. Então, assim, o máximo que a gente chegou a aplicar foi 30%, que também está dentro da nova lei, né? Esses 30% máximos quando é um contrato proveniente de uma ata da SAD, aí ele engloba também as obrigações do modelo de contrato da Secretaria de Administração. No caso da suspensão temporária para licitar e contratar com a administração, que atualmente, pela 8666, ela é com prazo de até 2 anos, pela 14133 isso mudou, tá, gente? É prazo de até 3 anos agora, né? Então, assim, quem estiver utilizando, quem fosse utilizar futuramente da 14133, lembrar dessa alteração aqui de penalidade máxima. E no caso da declaração de inidoneidade, que era mínimo de 2 anos de penalização, alterou. Agora, a 14133, ela prevê que o prazo mínimo é de 3 anos e o prazo máximo, veja bem, a 8666 não previa um prazo máximo, mas agora a gente tem um prazo máximo aí de 6 anos, tá? Já é pela nova lei de licitações, para a declaração de inidoneidade. Gente, essas 4 modalidades de penalização aqui, elas constam na lei de licitações atual e foram recepcionadas também pela nova lei de licitações, as 4, tá? Só que na lei 14133, que eu considero que foi uma mudança positiva, ela coloca mais bem delineados os pontos e as formas de aplicação dessas penalizações. Então, assim, até para quem for construir futuramente, depois dos 2 anos de adaptação, os novos modelos de contrato do Estado, da Secretaria de Saúde, a SAD, que seja, vai ficar bem mais fácil de você fazer essas penalizações no contrato, porque a 14133 ela é mais específica, tá? Ela diz mínimo de multa, máximo de multa, ela diz quando cabe determinada penalidade, né? A 8666 ela é um pouco mais genérica. E, por fim, eu coloquei aqui a observação no slide, a questão do descredenciamento do CADFO, tá, gente? O CADFO, que é o Cadastro de Fornecedores do Estado, o decreto da gente é que prevê essa penalização, tá? Ela é cumulada com o impedimento de contratar com a administração. Então, e ela pode ser de até 5 anos, viu? 5 anos. O descredenciamento do CADFO, tá? Porque a de suspensão e impedimento de contratar é até 2 anos, até para não descumprir a lei federal. Então, assim, aplicou impedimento de contratar com a administração, descredencia também do CADFO. Quais aspectos, gente? Assim, a gente já falou sobre as penalizações, mas o que é que eu devo considerar no momento de dosar
essas penalizações, né? Como é que eu sei quantos por cento eu vou aplicar de multa, né? Quanto tempo, se eu tenho aí um máximo de 2 anos que eu posso aplicar, de acordo com a lei vigente, para a suspensão de contratar com a administração pública, então, como é que eu vou dosar? Se eu vou colocar 6 meses ou 2 anos? Porque aí entra a discricionariedade da autoridade, né? Assim, a lei diz o mínimo e o máximo, e aí fica aberto para mim quanto tempo eu vou determinar. Bom, primeiro de tudo, gente, a gente deve se ater estritamente às cláusulas do contrato ou do edital, tá? Se for em fase de edital, do edital, em fase contratual do contrato. Porque muitas vezes os contratos, principalmente o modelo de contrato, quando for da SAD, o da SAD, minha gente, é extremamente criterioso. Tem umas 15 tabelas, brincadeiras à parte. São 3 tabelas, salvo engano, que dizem grau de gravidade da irregularidade praticada pela empresa. Então, a cada grau ali, você vai aplicar tantos por cento de multa, tanto tempo, enfim. Sempre leia o contrato, porque ele já deve ter um norte, né, do que é que você vai aplicar, quantos por cento você vai aplicar, quanto tempo de penalização você vai aplicar, a depender das infrações cometidas, tá? Então, após a verificação do contrato, se ainda assim gerar-se uma margem de discricionariedade ali para o gestor, que ele possa dosar se vai ser 6 meses, 1 ano, 2 anos, se vai ser 15%, 5%, aí ele já vai adentrar, conforme o decreto 42191, na consideração de outros aspectos, gente. Um deles é a natureza e a gravidade da infração cometida, né? Outro, os danos ocasionados aos serviços públicos e os seus usuários, né? Eventual vantagem auferida pela empresa em virtude daquela infração cometida, as circunstâncias gerais agravantes e atenuantes, se houve má-fé, né, se a empresa dificultou o processo, se a empresa ficou incomunicável, enfim. E também os antecedentes da licitante ou contratada, tá, gente? Porque, assim, muitas vezes, o que é que acontece aqui na administração? A gente tem empresas que contratam de rodo com a administração pública, principalmente empresa fornecedora de medicamento. Então, o que acontece às vezes? Tem empresas dessas que tem para mais de 10, 15 contratos celebrados e ela cumpre todos os contratos direitinho, certo? Só que aí, na medida que ela vai assinando os novos contratos, o Estado vai atrasando os pagamentos dela. Né? O Estado vai deixando de pagar a empresa, vai quebrando a empresa está já à beira de pedir uma recuperação judicial ou entrar em falência, e aí ela não consegue cumprir o contrato. Tá, vamos lá. Ela não pode se eximir de cumprir um contrato por conta de danos em outros contratos, tá, gente? Essa questão de exceção de contrato não cumprido, que é uma base jurídica do direito civil, ela se aplica muito restritivamente ao direito administrativo, tá, Joia? Por quê? Porque ao Estado é vedado o pagamento antecipado, ou seja, como é que a empresa vai alegar a exceção do contrato não cumprido se primeiro ela tem que prestar o serviço para depois, no prazo de 30 dias, que é o que tem de regra nos nossos contratos aqui da saúde, é que ela vai pagar, né? Então, assim, se a empresa não cumprir o contrato, se ela descumprir o contrato, como é que ela vai exigir pagamento daquele contrato? Mas, enfim, essa tese à parte ocorre, às vezes, de fato, do Estado ter quebrado as pernas da empresa, e aí ela veio pela primeira vez a descumprir um contrato. Então, assim, vamos lá. Digamos que eu tenho 15 contratações com essa empresa e ela está concorrendo a mais 3, 4 licitações, que muito provavelmente ela vai ganhar, porque de regra ela ganha, tem as melhores condições de preço. Às vezes, ela é a única empresa que tem aquele medicamento, que fornece aquele medicamento, ou seja, ela contrata por inexigibilidade de licitação com o Estado, e aí a gente pega e suspende, aplica uma penalização de suspensão de contratar com a administração pública e de licitar, e aí a gente vai ficar aí 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, sem poder contratar com essa empresa e a farmácia do Estado sem aquele medicamento. Me digam mesmo. Então, assim, o histórico da empresa, se ela é uma boa prestadora, se é a primeira vez que ela está incidindo e se aquela penalização que a gente está imputando não vai causar mais danos ao Estado do que benefícios, né? Então, é muito importante isso, essa parte de histórico da empresa, tá joia, gente? Pronto.
o último tópico, dentro da parte do decreto 42191, é a questão dos prazos principais, tá, gente? Tem outros prazos também, mas os de maior relevância são esses que eu coloquei aqui no slide. Vamos lá. Para empresa, né, importante é o prazo para apresentação de defesa ou recurso, tá, gente? Que é de 10 dias úteis. O decreto, no caso de penalizações mais brandas, como advertência e multa, ele dá o prazo de 5 dias. Mas, assim, voltando àquela história, sempre é bom a gente garantir os direitos de contraditória e ampla defesa à empresa da forma mais ampla possível, que é para não restar margem para que tenham interpelações judiciais no futuro. Então, assim, o maior prazo que o decreto permite é o prazo de 10 dias úteis, ou seja, se a comissão notificou a empresa para apresentar a defesa prévia nos autos do alegado, ela tem 10 dias úteis para protocolar aquela defesa a contar do recebimento da notificação, tá certo, gente? E quando ela for interpor recurso, já houver decisão, ela também da publicação e notificação recebida da decisão, ela também vai ter 10 dias úteis para protocolar o recurso, tá certo, gente? Agora vamos tirando os prazos da empresa, vamos ver os prazos das autoridades. Para a realização da decisão de primeira instância, que aqui na Secretaria de Saúde é a autoridade decisora de primeira instância, é o secretário executivo, não há prazo definido, tá, gente? O decreto fica silente nesses casos. Agora, sim, a gente tem que ser razoável, porque não vamos deixar o processo parado aí séculos, né, meu povo? E, assim, sem resolução, porque a qualquer momento pode chegar um órgão de controle e dizer assim, meu amigo, faz 3 anos, 4 anos aí que essa empresa cometeu ilícito e ninguém fez nada para apurar e penalizar essa empresa, né? E o tempo aí está correndo e o dano aos cofres públicos, ao interesse público também. Então, não há prazo, mas a gente tem que, de novo, aqui usar princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o bom senso, né? Para a eventual reconsideração da decisão, ou seja, se publicada a decisão e cientificada a empresa, ela quiser solicitar a reconsideração, o prazo da empresa vai ser de 10 dias também, tá? Porque a gente considera o pedido de reconsideração como um recurso. Mas a autoridade decisora, nesse caso que fez a decisão de primeira instância que foi recorrida, vai ter 5 dias para reconsiderar ou não a decisão e depois, se ela reconsiderando ou não, né, no prazo de 5 dias, ela vai ter que fazer subir a autoridade superior, que aqui na Secretaria Estadual de Saúde é o secretário, tá, gente? Secretaria Executiva Autoridade decide em primeira instância, se a empresa recorrer, sobe o recurso em até 5 dias da recepção, com reconsideração ou não, para o secretário estadual de saúde. E para julgamento de recurso, que é a decisão de segunda instância, que é do secretário de Estado, competência do secretário estadual de saúde, 5 dias úteis para o secretário decidir também, tá, gente? E assim, a lei coloca ainda, a lei é um pouco dura, ela diz que esse prazo da administração pública de 5 dias úteis para decidir o pedido de reconsideração e em sede de recurso, não cumpridas podem acarretar penalizações das autoridades, tá, gente? Por inércia, por negligência administrativa. E, no caso da empresa, se ela deixar de oferecer tempestivamente o recurso à defesa, a gente não aceita, a gente não vai considerar as razões alegadas na defesa dela e vai presumir a veracidade dos fatos alegados pelo gestor lá no início do processo, né? Que são as imputações. É isso, gente. Nesse tópico, alguém tem algum questionamento? Alguma dúvida que queira tirar? Pronto, gente, eu vou seguir aqui, já que não teve questionamento sobre essa parte. A gente está quase no finalzinho, tá? São 7 itens, a gente está no 5º agora. Obrigada, Lucivaldo.
Parabéns, Luna, ótima apresentação, valeu. O Sivaldo é o nosso diretor-geral de finanças, gente. Ele também deu algumas aulas no Capacita SES, tá? Sugiro, muito boas, por sinal, sugiro que vocês vejam na biblioteca virtual da plataforma do Capacita SES, que tem as aulas gravadas dele lá. Vamos lá. Fluxo, gente. Fluxo é muito importante. Por quê? Porque eles são basicamente a forma da gente pegar a legislação e transformar ela em realidade. Vai continuar dando. Vai ter mais aula de Lucivaldo também, viu, gente? Ainda tem muita aula ainda daqui para frente. É só dar uma olhadinha na plataforma. A minha é só a primeira desse ano. Mas, enfim, vamos lá. O fluxo, ele é a forma da gente tornar real aquilo que a legislação impõe, tá? Então, assim, para a gente poder adequar o que a lei impõe à realidade do órgão, a gente cria um fluxo e segue ele de regra. Luana, eu não sou da secretaria, eu sou de um outro hospital, que é a unidade gestora executora, e eu preciso abrir uma comissão. Tudo bem, vocês podem utilizar o nosso fluxo de padrão para fazer um fluxo mais homogêneo, mas, assim, também fiquem livres para interpretar, adequar e utilizar o jurídico de vocês para adaptar para um melhor fluxo no caso de vocês, tá? Mas vamos lá. No caso, o processo se inicia, né? A gente já teve um tópico lá de instauração do processo, e ele se inicia com o gestor ou fiscal do contrato, juntando toda aquela documentação inicial ao SEI, né, ou ao processo físico, que seja. Se tiver acesso ao SEI, tem que ser pelo SEI, tá, gente? Eu sugiro que seja pelo SEI. Junta tudo e depois encaminha os documentos necessários, conforme aquela checklist inicial, à Secretaria Executiva, solicitando a abertura do processo. Tá certo, gente? O secretário executivo toma ciência desses fatos e, se julgar cabível, julgar com mínimo de pertinência, ele autoriza a abertura do PAP. Depois que o secretário executivo daqui autoriza, ele encaminha para a comissão, tá, gente? Que é essa que Bernardo Machado, que está aqui respondendo a conversa da gente aqui no chat público. Ele é o atual presidente da Comissão de Apuração e Aplicação de Penalidades. Eu já fui membro também no passado da comissão, né? E assim, o decreto, ele dispõe que a cada ato de infração cometido, o secretário pode instaurar uma comissão para apuração daquele fato específico. Mas, minha gente, tenhamos bom senso, né? Às vezes o decreto não tem, mas tenhamos bom senso. Imagina, a gente tem em média uns 200 processos de apuração e aplicação de penalidades correndo atualmente na secretaria. Imagina se para cada processo o secretário fosse instaurar uma comissão. Daqui a pouco ia ter mais gente na Secretaria de Saúde para compor comissão, né? Então, assim, foi instaurada por portaria uma comissão permanente de apuração e aplicação de penalidades, que tem 3 servidores, tá? Que é o que autoriza o decreto. Pode ter menos? Pode, né? Mas o decreto autoriza até 3 membros da comissão com um presidente. E o presidente tem que ser servidor, pode ser comissionado efetivo, mas tem que ser servidor, tá joia? E essa comissão de apuração e aplicação de penalidades é que vai dar o andamento, vai dar o impulso desse processo, exarar a nota de imputação à empresa, comunicar, notificar a empresa dos fatos, publicar as decisões, publicar os atos, enfim. Ela que vai estar tramitando esse processo e, claro, fazendo todos os atos que o decreto dispõe, que são de competência dela, né? Enfim, voltando aqui ao fluxo, a comissão, ela recebe, né, após a autorização do secretário, publica a portaria de abertura, né, do processo e encaminha a intimação e nota de imputação à empresa. A nota de imputação, gente, é basicamente um resumo das alegações, né, do descumprimento do contrato, dizendo qual é a cláusula que foi descumprida, dizendo quais são as penalizações imputáveis, e aí eles vão dar ciência e abrir prazo, aquele prazozinho de 10 dias, para que a empresa apresente a defesa dela. A empresa vai receber a intimação, a nota de imputação para apresentação da defesa, e nesse prazo aí, se ela conseguir protocolar tempestivamente, vai remeter a comissão, a resposta. A comissão, gente, isso é importante. Ao meu ver, né, esse é o ato mais importante da comissão, que é a elaboração do relatório. A comissão, depois que ela recebe a defesa prévia da empresa, ela vai pegar todos os fatos alegados pelo órgão, através do seu gestor fiscal do contrato,
e ela vai pegar a defesa da empresa, pegar todas as provas acostadas e criar o convencimento dela. E daí ela vai fazer um relatório opinativo, dizendo quais são as penalizações, né, quais são as conclusões dela e o que é que ela sugere de penalização para aquela empresa no caso específico. Até porque, assim, as pessoas que compõem a comissão, elas têm o domínio da legislação e elas vão ter que ter também o domínio dos fatos que estão ali elencados no processo. É por isso que é importante sempre também a gente, como gestor, instruir bem o processo, né, para que a comissão não precise estar fazendo várias diligências e solicitando maiores documentações. E também, se a documentação ou a nota técnica inicial daqui do gestor da administração for muito fraquinha, minha gente, essas empresas, elas têm escritórios de advocacia contratados, às vezes, que cuidam de causas multimilionárias. Então, podem ter certeza, as defesas e as provas apresentadas no processo pela empresa vão ser muito boas. Então, sempre instruam bem o processo, tá joia? Sim, gente, importante aqui, Carol lembrou no chat que a gente tem atualmente a gerência de correição, que é ligada à superintendência de controle interno, que ela faz essa intermediação entre a comissão, secretaria executiva, empresas, ela faz aquilo que o nome dela propõe, né? Que, inclusive, Carol integra essa gerência de correição. Ela verifica os atos praticados, ela verifica a legalidade dos trâmites, enfim, na Secretaria Estadual de Saúde especificamente, a gente tem a figura dessa gerência de correição, tá certo, gente? Mas, assim, por questão de segurança, de controle interno, para a gente, para os nossos processos correrem lisinhos, tá joia? Mas, assim, o decreto, ele não obriga que uma gerência de correição, ela precisa estar presente no andamento dos processos, tá? A gente tem a gerência de correição que também atua em outros processos, ela auxiliando a gente para esses processos saírem o brinco. Vamos lá. Aí, depois que a comissão elabora o seu relatório opinativo, né, que é, ao meu ver, o principal ato no processo, que ele vai nortear todo o resto do processo, ela realiza nova intimação da empresa. Olha aí o contraditório e a ampla defesa, gente, né? A gente já deu contraditório para a empresa ali da nota de imputação, a comissão fez o relatório, já vai abrir outro prazo para a empresa, que ela vai apresentar as alegações finais, tá? Prazo também de 10 dias para apresentação das alegações finais. Quando a empresa recebe a intimação da empresa, ela devolve as alegações finais, a CPAP recepciona e realiza diligências internas que ela julgar pertinentes, pede que o setor gestor fiscal do contrato junte fatos relevantes ou opine sobre o que a empresa está alegando em sede de defesa, em sede de alegações finais, assim, até para melhor instruir a autoridade que vai julgar também, né? E daí, quando ela tem tudo isso, alegação final, enfim. Ou então também, gente, quando a empresa não apresenta no prazo, da mesma forma, vai remeter o processo para julgamento, tá? A empresa vai ser considerada como revel, enfim. Não apresentou defesa, perdeu o direito se não apresentou no prazo. Aí a CPAP, feito o relatório, reintimada a empresa e apresentadas as alegações finais, faz diligências necessárias e encaminha à Secretaria Executiva, no caso da Secretaria Estadual de Saúde, tá, gente? Pode ser outra autoridade análoga em outro órgão. Então, o secretário executivo vai recepcionar os autos e vai lavrar a decisão, acolhendo ou não as razões do relatório. Ou seja, pelo modelo da gente, tá, pessoal? Assim, se vocês quiserem ter direitinho os modelos de cada documento, de cada ato praticado no processo, tem no caderno da SAD. A SAD tem modelo de tudo, desde nota de imputação, a modelo do relatório, a modelo da decisão, e esse caderno da SAD vai ficar disponível na nossa biblioteca virtual da área, tá, gente? Mas, assim, no início da decisão, ele vai dizer o que ele decide e se ele acolhe ou não o relatório, se ele vai acolher integralmente, se ele vai acolher parcialmente, se ele não vai acolher, se ele vai decidir de forma diversa, enfim. O secretário executivo ele vai se pautar muito no relatório da comissão. E detalhe aí, gente, salvo engano, acho que é no artigo 32 do decreto 4291, a gente tem a facultatividade, né? A gente não. O secretário, a autoridade decisora, tem a facultatividade de, antes de elaborar sua decisão, encaminhar ao setor jurídico do órgão para parecer opinativo também, tá, gente? Isso é importante. Então, assim, a gente não colocou esse trâmite de regra aqui no nosso fluxo, porque, assim,
muitas vezes o relatório está bem fundamentado, muitas vezes um secretário executivo tem uma gerência jurídica atrelada a ele, que é o meu caso, então assim, ele já tem esse auxílio jurídico de outras formas, ou já tem subsídio suficiente pelo relatório para decidir diretamente. Mas se ele quiser a maior segurança, ele pode sim mandar o processo antes de decidir para o setor jurídico também opinar, tá joia? Pronto, aí o secretário vai decidir, com base no relatório e nas alegações, devolver para a comissão, que vai recepcionar a decisão, publicar em diário oficial e vai intimar a empresa para que ela, se quiser, interponha recurso daquela decisão ou não, tá, gente? Aí a empresa vai receber prazo de 10 dias padrão para defesa e para recurso, vai receber a intimação da decisão e vai interpor o recurso ou não. Ao final do prazo, em havendo recurso, a comissão vai remeter ao secretário para a decisão, ou, ficando silente a empresa, inicia o processo de sanção. Tá, gente? Então, assim, secretário executivo decidiu, publica-se, intima a empresa. Empresa, vai apresentar recurso em 10 dias? Não, beleza, morreu o processo, vamos sancionar com base na decisão de primeira instância. Empresa apresentou recurso, joia, sobe para a autoridade diretamente superior, que no caso da gente é o secretário estadual de saúde, e ele vai decidir o recurso, tá, gente? No prazo de até 5 dias, a autoridade tem da recepção do recurso e do processo, o secretário tem 5 dias para decidir. Ah, sim, Bernardo colocou aqui no chat que os trâmites de publicação, no caso aqui da secretaria, quem faz é a gerência de correção, tá, gente? Não é propriamente a comissão. Mas poderia ser, em outro órgão, a comissão pode sim publicar as portarias dos atos praticados no processo. Enfim, gente, dado o fluxo aqui, certo? Acabou-se o processo, já temos uma decisão definitiva e irrecorrível, como a gente diz no mundo jurídico, transitado e julgado, a gente vai para a sanção. A gente faz a sanção, que vai ser por meio, se houver multa de termo de constituição de crédito, certo? Que o financeiro vai emitir um boleto para a empresa pagar, enfim. E também, quando houver a sanção de impedimento, suspensão, inscrição da empresa no CADFOR, a gente remete para a SAD tomar as medidas corretas. Então, as medidas de sanção são essas. Multa, remete para... a comissão elabora o TCC e remete para o financeiro emitir o boleto, e no caso das outras sanções, a gente tem que emitir para a SAD tomar as medidas cabíveis, na Secretaria de Administração, tomar as medidas cabíveis de inscrição no CADFOR. E assim, gente, lembrando, é importante lembrar aqui que a multa é a única penalidade que cumula com as outras, tá? A gente não pode, por exemplo, aplicar uma penalização de advertência com uma de impedimento de listar com a administração. Por quê? Não há coerência entre a gravidade, entendeu? A advertência ela é aplicada quando há uma infração leve. Já a de suspensão ou de declaração de inidoneidade são já de infrações graves ou gravíssimas, então, ou uma ou outra, mas a de multa pode ser aplicada, guardada a devida proporção ali no percentual de multa, junto com todas as outras, tá certo? Então, você pode publicar uma decisão com penalização de advertência e multa, ou então de suspensão de contratar com a administração de descredenciamento no CADFOR, mais a multa, declaração de idoneidade, mais a multa, entendeu? É importante a gente lembrar disso. Pronto, pessoal, finalizado esse 5º módulo, queria saber se alguém tem algum questionamento sobre o fluxo, tem algum gestor fiscal do contrato aqui que queira tirar alguma duvidazinha para ajudar a implementar o fluxo de PAP no seu órgão, né? Porque a gente sabe que, assim, PAPs, apesar de serem imposição legal e do gestor e do fiscal precisarem adotar as medidas cabíveis, mas não é todo órgão que tem o fluxo instituído, tá? Tem muito órgão ainda sem comissão instaurada, tem órgão que não abre PAP, e, assim, as infrações cometidas pelas empresas ficam ao léu, né? Passível de chegar a qualquer momento às interpelações dos órgãos de controle frente aos gestores. Bom, vou lá então, pessoal, vou passar aqui.
Gente, aqui eu coloquei algumas perguntas que os gestores e os fiscais de contrato aqui da secretaria me fazem bastante, tá? São dúvidas que vão surgindo durante a gestão contratual, que são bem comuns, já foram questionadas mais de uma vez. Sim, Carol lembrou aqui que o fluxo do PAP, ele está todo desenhado no caderno de orientação, disponibilizado para vocês pela biblioteca virtual, tá, gente? No caderno da SES, tem o da SAD e o da SES. O nosso fluxo está no da SES. Esse fluxo que eu botei para vocês aqui no slide, eu que elaborei esse fluxo simplificado, tá, gente? Porque, assim, não tem todas as nuances de ida e volta, pode ir para uma diligência, pode ir para outra, mas o fluxo que está no caderno da SES é muito bom, ele é um fluxograma bem completo, não chega nem a ser um fluxo, é um fluxograma, porque tem todas as entrelinhas, todas as possibilidades ali que o processo pode pegar no meio do caminho. Né? Eu só botei simplificado aqui para vocês, para não perturbar muito o juízo, ninguém sair daqui com a cabeça inchada. Vamos lá. Perguntas dos gestores e fiscais recorrentes. Luana, o que fazer caso o fornecedor data de registro de preço se recuse a assinar um contrato? Isso daí eu já comentei com vocês há um tempinho atrás. Nesse caso, o PAP vai ser iniciado pelo servidor que figuraria como gestor fiscal na contratação. Poxa, mas o contrato nem está assinado, mas é assim que a lei dispõe. Né? Se a empresa tiver ata de registro de preço assinada, ela se recusar a assinar o contrato, a pessoa que figuraria como gestor fiscal do contrato é que vai ter a competência de startar o processo de apuração e aplicação de penalidades, conforme o artigo 18, parágrafo 1º do decreto de PAP, tá, gente? E as sanções aplicáveis nesse caso são as previstas em edital, já que que muitas vezes são as mesmas do contrato, né? Já que o contrato ainda não foi assinado, cabem as do edital. E, Lu, se a empresa cumprir suas obrigações contratuais já no decurso do PAP, gente, excelente. Significa, então, que o processo cumpriu o escopo educador dele, né? Lembrem-se que a principal fundamentação do processo, além de oferecer contraditório e ampla defesa à parte imputada, é também educar a parte imputada, educar todos os prestadores e fornecedores do Estado para mostrar a eles que, assim, gente, você não vai sair impune se você praticar atos ilícitos, se você descumprir contratos com o Estado, né? Então, assim, às vezes a gente precisa instaurar um PAP para que a empresa tome um susto e diga, opa, vou cumprir o contrato, vou regularizar o meu contrato, né? Só que nesse caso, gente, se a empresa cumprir o contrato com o processo já em andamento, o PAP tem que seguir, tá? Sendo juntada aos autos a comprovação desse cumprimento, que aí vai ser considerada essa nova informação tanto pela comissão, se for em fase de relatório, ou pelas autoridades decisoras na fase de decisão. Tá joia, gente? O processo não pode ser arquivado a qualquer momento, não. Ele tem que seguir, e aí a autoridade decisora e a comissão vão considerar os novos fatos acostados ao processo, ou para aumentar ou para reduzir a penalização. Outra pergunta bem frequente, essa é bem frequente. Inclusive, a gente meio que teve que fazer várias reuniões para assentar esse trâmite aqui na secretaria. O fiscal do contrato me pergunta muito: quantas vezes eu devo notificar a empresa administrativamente antes de iniciar um PAP? Gente, a lei, o decreto, não dispõe, tá, joia? São medidas administrativas prévias ao PAP. Todavia, a gente estabeleceu aqui na secretaria um total de 3 notificações prévias, tá? Notifica a empresa não respondeu, não justificou, notifica mais uma vez, não respondeu, não justificou, notifica uma terceira vez. A empresa não apresentou justificativa, ou a justificativa dela foi absurda, inconsistente, enfim, não, pela ponderação e razoabilidade, não dá para aceitar aquela justificativa, abre o PAP. Não resolveu o problema, abre o PAP. Né? E assim, o prazo que a gente coloca entre uma notificação e outra é o prazo de 3 a 5 dias para a empresa responder, tá? Já sugiro que, assim, primeiras 2 notificações, dá um prazo de 5 dias, na terceira, como ela já é mais urgente, coloca prazo de 3 dias, tá? E sempre na notificação, colocar para a empresa, olha, estou lhe dando aqui um prazo de
tantos dias para você se justificar, sob pena de abertura do processo de apuração e aplicação de penalidade. Tá, já, gente? Sugiro essa redação nas notificações administrativas antes do processo. Outra pergunta recorrente é: Luana, devo dar mais prazo à empresa para cumprimento além do previsto no contrato? Olha, gente, sugere-se que apenas se houver justificativa plausível e comprovada para o atraso, tá? E se a concessão desse curto prazo a mais não ocasionar prejuízo ao interesse público. É aquela velha questão do bom senso. Poxa, por que eu vou abrir o PAP se eu fazendo uma notificação, a empresa me justificou, caiu um meteoro no caminhão dela de transporte do material, explodiu a usina que fabricava aquilo, ou então houve um acidente na rodovia que levava ao lugar que vai fazer a obra. Enfim, se a empresa justificou, juntou comprovação do que ela está alegando e ela pediu um prazo a mais razoável para cumprir o contrato, e esse prazo a mais não vai gerar um prejuízo à população, não vai gerar um prejuízo ao interesse público, gente, pelo bom senso aceita, dá um prazo curto ali para ela cumprir aquilo, porque, lembrando, às vezes, a abertura de um PAP, ele acaba sendo mais danoso à administração, ele custa tempo, custa dinheiro, às vezes a empresa, que é uma boa prestadora do Estado, ela acaba ficando injuriada e diz, poxa, eu pedi a você 2 dias, você viu que aconteceu um acidente na minha empresa, eu lhe comprovei, e você abriu um processo de penalização para mim, porque eu lhe pedi 2 dias de prazo. Então, assim, às vezes a medida que a gente toma, ela é mais danosa ao Estado do que se a gente tomasse uma medida administrativa prévia, como uma notificação ou uma concessão pequena de prazo, tá? Mas sempre, gente, sempre vejam o interesse público. Não vão dar prazo de 15, 20 dias para a empresa fornecer um medicamento a mais do que está estabelecido no contrato, se o estoque do medicamento na farmácia do Estado vai acabar antes desse prazo a mais, entendeu? Então, assim, verifiquem todos esses aspectos, tá? Isso. Alguém tem alguma dúvida? Esse é o momento de dúvida. Mas já coloquei aqui alguns exemplos de questionamentos de gestores, né, para a gente ir para o nosso último tópico, que são algumas orientações da Procuradoria-Geral do Estado, para finalizar nossa aula de hoje. Bom, vou seguir então, tá certo, gente? Vamos lá. Primeiro, antes de tudo, nesse slide aqui, pessoal, eu coloquei o site, já o link direcionado da Procuradoria, que leva aos boletins de contratação, sobre contratação, tá, gente? É a Procuradoria Consultiva da PGE que faz isso, e tem muito boletim orientativo para gestor da coisa pública no site, tá? Então, esse aqui específico que eu extraí, que vai interessar para a gente no tema de PAP, é o de agosto de 2019, 8 de 2019, que vocês também encontram nesse link. Eu peguei esse boletim, gente, quem for trabalhar com PAP, quem for gestor, quem for fiscal, é o único boletim que eu digo assim, leia, né? Foi o boletim que eu coloquei aqui, leia, porque tem muito detalhe interessante aqui, porque ele fala sobre rescisão unilateral do contrato e PAP, que é uma dúvida muito grande dos gestores, do tipo, Luana, eu estou abrindo o PAP, eu rescindo o contrato? Eu rescindo o contrato diretamente, o que é que eu faço? Eu tenho que primeiro terminar o PAP para rescindir o contrato? Mas, Luana, e assim, o contrato, eu tenho que paralisar o contrato, suspender o contrato quando eu abro o PAP? Tudo isso, esse boletim da Procuradoria, ele orienta, tá, gente? Vamos ler aqui os trechos. Não é qualquer inexecução parcial que vai ensejar o dever de rescindir o contrato. Apenas as faltas graves o suficiente a impedir a regularização das falhas ou da conduta defeituosa, a ponto de tornar inútil ou prejudicial a manutenção contratual, justificam a rescisão, que é medida extremamente onerosa para a administração. Gente, pelo artigo, acho que é 78 da 8666, a gente tem a possibilidade, como administração pública, tá? Como a gente tem o princípio da prevalência do interesse público sobre o interesse privado dentro da administração pública, a gente pode sim rescindir um contrato unilateralmente, tá? Mas, claro, quando tiver dentro dessas hipóteses aqui da 8666, né, e justificado. Então, assim,
quando você tiver um PAP aberto, a empresa deixou de cumprir o contrato parcialmente só, deixou de cumprir uma cláusula técnica lá, mas é sanável. Dá para a empresa sanar na decorrência do PAP, dá para a gente resolver. A gente não rescinde o contrato se houver possibilidade de saneamento e se o prejuízo não for de tal forma que todo o interesse público fique prejudicado e a gente tenha de toda forma que contratar uma nova empresa. Né? Nesses casos, eu sugiro que, assim, quando houver inexecução total do contrato, a empresa desaparecer, beleza, corre para partir para uma rescisão unilateral, porque você vai precisar contratar outra empresa para prestar aquele serviço. Agora, se o interesse público puder segurar um pouquinho, esperem um pouco para ver se a situação se resolve, porque uma nova contratação é muito onerosa para o Estado. Né? Às vezes, uma besteirinha que você resolveria ali em 2, 3 dias de conversa com a empresa durante o PAP, você vai demorar ali mais um ano, às vezes, dependendo do processo licitatório, para contratar uma nova empresa, para reiniciar uma obra de engenharia, para fornecer um medicamento. Tudo isso tem que ser só pesado, tá, gente? Então, assim, não é qualquer descumprimento contratual, isso é orientação da PGE, tá? Que seja uma rescisão unilateral do contrato, não. Outro alerta nesse mesmo boletim é sobre a necessidade de o fiscal do contrato manter um registro próprio, tá, gente? Um registro próprio, regularmente atualizado com todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato. É como se fosse um diário de bordo, tá, gente? Luana, eu preciso colocar todas as vírgulas que ocorrem no meu contrato nesse registro? Não. O que é que eu sugiro a vocês? Faz até uma tabelinha simples, gente, no Word. Vão colocando lá quando tiver intercorrências durante o contrato. A empresa cometeu essa irregularidade, essa data teve isso diferente. Porque, assim, se o cumprimento está tudo dentro do contrato, o interessante é que você registre pelo menos as intercorrências, tá? Outra coisa importante de ressaltar, nesse mesmo boletim da PGE, é que o processo de rescisão unilateral e o processo de aplicação de penalidades podem correr em paralelo e em apartado. Você pode abrir um PAP daqui a 2 meses, fazer a rescisão, se houver motivação, né, para a rescisão unilateral. Você pode fazer a rescisão e depois abrir o PAP. Assim, é importante sempre que o PAP seja aberto, tá, gente? Se tiver rescisão unilateral do contrato, sempre o escopo que motivou a rescisão unilateral do contrato foi um descumprimento grave. Então, assim, abra o PAP, mesmo que seja posterior à rescisão unilateral, porque às vezes a gente precisa rescindir logo um contrato para contratar outra empresa para não ficar sem aquele serviço essencial, ainda mais na área de saúde, né? Se eu tenho, sei lá, um serviço de hemodiálise, se eu cortar a prestação de serviço de hemodiálise, vai morrer um monte de gente. Então, assim, rescinde o contrato no mesmo momento, já assina com a outra empresa e aí parte para a abertura do PAP, tá? Mas eles podem, segundo a PGE, correr em apartados. E um independe do outro. Pronto. E a última orientação, a gente está quase acabando, só faltam mais 2 slides. O parecer consultivo da PGE, número 0478/2020. Esse parecer, gente, vocês não vão achar no site da PGE, porque foi uma consulta que a gente fez diretamente aqui pela secretaria um tempo atrás, tá? Então, assim, se vocês quiserem esse parecer, precisarem dele na íntegra, vocês podem, no final dos slides, tem o meu contato, vocês vão poder solicitar por lá. Luana, manda aquele parecer da PGE que está no teu slide do Capacita SES, aí eu mando, tá? Já a conclusão desse parecer foi basicamente que não há discricionalidade de administração em não instaurar o processo de apuração e aplicação de penalidade ou de arquivá-lo. Deve o processo ter normal prosseguimento até a sua conclusão, ou seja, até as decisões finais. Ou seja, a gente não pode se eximir de abrir um processo de apuração e aplicação de penalidades quando, de fato, a empresa descumprir, cometer um ilícito, né, e a gente não conseguiu sanar com as notificações administrativas, tem que abrir o processo, gente. Senão, quem pode ser penalizado é o gestor futuramente pelos órgãos de controle. E também vai estar prejudicando o interesse da população, né? E, assim, uma vez instaurado o processo, nesse caso específico aqui, a gente fez esse questionamento porque a gente conseguiu fazer um acordo administrativo com a empresa no decorrer do processo, certo? A gente tem discricionariedade para isso. Só que a gente queria saber, junto à Procuradoria, se a gente poderia colocar nesse processo
uma cláusula de arquivamento do PAP, acaso ela cumprisse integralmente todas as obrigações contratuais dela. E a PGE disse, não pode, certo? Porque, e assim, já era o que a gente esperava. Porque, por mais que a empresa venha firmar um acordo posteriormente, ela incorreu, pelo menos, na descumprimento da obrigação de entregar ou prestar o serviço dentro do prazo, né? Então, assim, pelo menos uma advertência, talvez uma multa, caberiam aí, tá, gente? Então, o processo, havendo acordo ou não, havendo cumprimento ou não, ele vai até o final. É isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Eu acho que eu consegui colocar os principais pontos dos processos de apuração e aplicação de penalidades, né? Me coloco à disposição, pessoal, para caso vocês queiram tirar alguma dúvida. Eu estou aqui na SES. No último slide, que é o próximo, eu vou colocar o meu contato. Mas queria finalizar... calma. Antes da reflexão que eu botei nesse slide, eu vou fazer aquilo que eu prometi. Eu estou aqui para receber a caixa que eu encomendei de bombons finos da Cacau Show amanhã, certo? E eu quero saber quem foi que prestou atenção na aula. Tá todo mundo aí, quem tá dormindo acorda, que agora é o momento do chocolate. Vamos lá. Gente, eu vou fazer aqui uma pergunta, certo? Simples, relacionada ao assunto que eu dei na aula. Peraí. Bernardo e Carol, vocês que sabem muito de PAP, vocês não podem responder a pergunta, não, viu? Deixa o pessoal novo que está aprendendo de PAP agora responder. A pergunta não está valendo para Bernardo nem para Carol. Tá rindo, né? Mas eu vou fazer uma pergunta simples agora, gente. Quem responder primeiro no grupo, aqui no chat de grupo público, vai ganhar uma caixa de chocolate de bombons finos da Cacau Show, né? Não é caixa Nestlé nem Lacta, não. É da Cacau Show. Muito bom, por sinal. Fiquei até com inveja de quem vai ganhar, mas eu tô de dieta esse ano, né? Depois de 28 anos de vida, eu vou tentar cumprir a promessa fitness de virada de ano. Mas, assim, estou com inveja de quem vai receber essa caixa. Vamos lá, gente. Preparem os dedos, que quem responder primeiro de forma correta vai levar a caixa. E quem não tiver lotado aqui na secretaria, tem bronca não. Vocês me mandam depois o e-mail, que eu vou deixar aí no último slide. Manda o e-mail que aí dizendo, olha, Luana, eu sou de tal órgão, tal setor, que a gente vai conversando, eu dou um jeito dos motoristas aqui, quando forem entregar algum medicamento, alguma coisa na unidade, eles levarem a caixinha de vocês, tá? Então, vamos lá. Lá vai a pergunta. Qual das penalidades legais imputáveis aos licitantes e contratantes pode ser cumulada com todas as outras penalizações? Qual é a única penalidade que pode ser cumulada? Olha aí, Rafael Beltrão Ortiga já respondeu. Rapidinho. Ficou rindo, né? Ficou rindo. Devia ter feito a mais difícil. Da próxima vez eu faço a mais difícil. No próximo Capacita 6 que eu tiver a oportunidade de ministrar aí. Pronto, Rafael. Me manda um e-mailzinho me dizendo qual é o teu setor, qual é o teu órgão, que aí você vai receber essa bendita caixa. Vai poder dizer a todo mundo, olha, eu presto atenção nas aulas do Capacita 6, viu? Ô, Carol, eu vou lhe dar chocolate. Você vai ganhar. Não se preocupe, não. Eu gosto de dar chocolate para as pessoas. Páscoa tá chegando aí, você vai receber essa lembrancinha. Pronto, gente. Finalizando aqui, eu queria deixar uma reflexão, gente, de Sócrates, que ele diz assim, diz não, né? Assim, a gente pressupõe que é um dos ensinamentos dentro da teoria de conhecimento de Sócrates, que é sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. Gente, essa frase, assim, ela marcou minha vida porque dentro dessa teoria de conhecimento de Sócrates, ele define como se o nosso conhecimento fosse um círculo, certo? Então, por essa teoria, e assim, é como se dentro desse círculo estivesse todo o conhecimento que a gente possui, e fora dele, tudo aquilo que a gente desconhece, tudo aquilo que a gente ignora. Então, a pessoa que ela ignora, o tolo, ele tem um círculo de
conhecimento bem pequenininho. Ou seja, a área do círculo dele que toca o conhecimento do mundo afora, ela é muito pequena também. Então, a percepção do tolo, por ele conhecer pouco, é de que ele conhece muito do mundo. Já o sábio, quanto maior o círculo de conhecimento que você tem, maior é a área de contato com aquilo que você ignora. Então, quanto mais uma pessoa conhece, mais ela vai ter a noção da vastidão daquilo que ela ignora. Então, assim, para mim, isso é uma lição de que conhecimento é uma interminável noção de humildade. Quanto mais você aprende, mais você sabe que você não sabe de nada. Então, sempre busquem conhecimento, né? Sempre busquem ser sábios na vida de vocês, porque quanto mais você conhecer, mais humilde você vai ser. E, assim, o conhecimento, gente, ele abre portas, ele realiza sonhos, ele constrói caráter. Então, eu espero que vocês levem esses ensinamentos para o órgão de vocês, para o setor de vocês, multipliquem, né? Sejam multiplicadores de sábios. Oh, meu Ô, gente, eu que agradeço. Tá aqui o contato para quem precisar. Oi, Ju. Oi, eu acompanhei tudo aqui, rapaz. Essa menina é uma danada. Eu até coloquei aqui na mensagem: eu quero uma filha assim. Olha, se eu tiver uma filha, eu quero uma filha inteligente, desse jeito, feito você. Mas com certeza, Ju, você é inteligente do jeito que é. Tem jeito de não ter um filho inteligente também, assim? É muito linda falando dessa menina, né, pessoal? Foi uma delícia escutar você. Oh, eu Realmente fico tem uma lisonjeada. propriedade incrível para falar, a gente já sabia disso, mas foi tão gostosa a sua aula. Muito boa, muito didática, muito legal, Lu. Parabéns. E que você esteja com a gente. Vamos começar a pensar os temas para você voltar várias vezes. Bora, bora. E se ainda não tiver tema, eu estudo, eu vou aprendendo daqui para lá. Combinado. Foi massa que Bernardo e Carol participaram muito. Muito obrigada, Bernardo e Carol. Muito obrigada. Contribuído aí com a gente. O pessoal que está botando a mão na massa no papo hoje. Agradecer de novo a presença do Dr. Caio, Lucivaldo, todo mundo que prestigiou. E a gente vai ter essa aula mara gravada agora. Adorei, muito isso, bom. Parabéns. Se um amiguinho não assistiu e precisa das informações, repasse o link. Isso. E você terminou brilhantemente. Perfeita a sua conclusão. Aí, trazendo Sócrates. Muito bom. Pessoal, obrigada. Até semana que vem a gente vai ter gestão de convênios. Semana que vem com Diana Fidalgo, da DGF. Viu? Vamos divulgar. Diana maravilhosa, viu, gente? Assistam. Lua, tchau, pessoal. Obrigada. Até a próxima. Obrigada, Ju, que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, gente.